Nono ano, eu vou fazer esse vídeo explicativo para vocês da página 30 e da página 31 do livro, tá? Então, vocês vão ler o texto da página 28 e 29 e depois vão fazer as perguntas da página 30 e 31. Número 1. O primeiro parágrafo do texto situa o leitor. De que maneira isso é feito? Situar quer dizer o quê? É mostrar a época, o lugar, né, o local onde foi desenrolada a história. Então, de que maneira isso é feito no texto? Vocês vão procurar lá, tá? As partes onde fala sobre o tempo, sobre o local e vão colocar ali, tá bom? Número 2. Que tipo de narrativa esse conto apresenta? Quem é ele? Então, que tipo de narrativa que é? É uma narrativa em primeira pessoa, segunda pessoa, lembrando que primeira pessoa é quando o narrador ele é personagem também. E em terceira pessoa é quando o narrador só é narrador, ele conta a história de outra pessoa, ok? Então vamos lá, vocês vão dizer que tipo de narrativa é esse conto, se é um narrador personagem ou se é um narrador normal. Leia as informações do quadro. Então vocês vão ler ali o quadro, tá, pessoal? E depois vocês vão responder a pergunta ali embaixo do quadro, ó, do pontinho. Indique o tipo de tempo a que se refere as expressões destacadas no trecho extraídos do conto lido. Então vocês vão olhar ali, tá? Naquelas partes em negrito no texto, olha lá, o primeiro, o tempo cronológico. Depois, era inverno, época de festas. No dia seguinte, tempo psicológico, muito depois, antes, hora fio. E vão classificar. Letra A. Mais tarde, depois que ampliei os círculos de minhas observações, convenci-me de que não só em relação a nós, cavalos, o conceito de meu não tem nenhum outro fundamento. Então, vocês vão indicar, tá, gente? Ó, indica o tempo em que se refere às expressões destacadas nos trechos extraídos do conto lido. Então, esses trechos ali, vocês vão dizer se é tempo cronológico ou se é tempo psicológico, tá? Entenderam? Então, é igual tomar aquele zoom lá em cima. Não tem explicando o que é tempo psicológico, o que é tempo cronológico lá no textinho. Vocês vão ler o que é tempo cronológico, o que é tempo psicológico, e depois vocês vão classificar aquela letra A, B e C ali. Por exemplo, se a letra B for psicológico, vocês vão escrever tempo psicológico. E assim por diante, tá? Número 4. Releia o trecho a seguir em que a personagem principal expõe suas ideias. Então, vocês vão ler aquela partezinha ali, tá? E depois vão fazer ali embaixo. Indique qual das frases a seguir retirada do texto corresponde às ideias apresentadas nesse trecho. Então, vocês vão ler quais das frases, né? Dessas três frases ali, ó, letra A, B e C, foram frases retiradas do texto. Então, vocês vão ler e vão ver qual delas corresponde às ideias apresentadas nesse trechinho. Então, as que tiverem afinidade com esse trechinho que está destacado ali, vocês vão marcar, tá? Então, vocês têm que olhar a letra A, B e C e comparar ela com esse trechinho que vocês leram, da número 4, e ver qual delas tem afinidade. Afinidade é o quê? É quando elas têm algo em comum, quando elas correspondem uma com a outra, entendeu? Então, aqui for assim, vocês vão marcar, ok? Só fazer um xizinho. 5. O que o cavalo pensava a respeito de ter um dono e não ser o dono de seu cuidador? Então, vocês vão procurar no texto, ó, o que o cavalo pensava a respeito de ter um dono e não ser esse dono o seu cuidador. Então, ele tinha um dono, mas o dono dele não era o cuidador dele. Então, vocês vão dizer o que ele pensava a respeito disso, tá? 6. O que o cavalo percebeu sobre o uso que os humanos faziam da palavra meu?
Que relação ele estabelece entre essa palavra e o conceito de felicidade? Então, qual era o pensamento do cavalo sobre a palavra meu? O que ele achava que os humanos queriam? O que os humanos expressavam com essa palavra meu? Qual era o significado para ele disso? E o que ele estabelecia entre a relação entre essa palavra e a felicidade? 7. O cavalo conseguia compreender esse tipo de comportamento? Transcreva um trecho que comprove sua resposta. Então, se o cavalo conseguia compreender esse tipo de comportamento, você vai escrever que sim e vai pegar um trechinho que fala sobre isso e copiar ali. Se ele não compreendia, você vai colocar não e também vai copiar um trechinho do texto da qual corresponde, né, essa parte que ele não compreendia. 8. Que sentido a palavra meu tinha para o cavalo? Então, qual é o sentido da palavra meu para o cavalo? O que significava para o cavalo a palavra meu? Que lá no anterior, né, é que significava para o ser humano. O que ele achava que significava para o ser humano. E nessa 1 na 8 é o que significava para ele a palavra meu. 9. É possível afirmar que no texto o personagem do cavalo foi humanizado? Por quê? Ele foi humanizado, ele passou a ter características de ser humano? Se sim, vocês vão explicar por quê. Se não, também vão explicar por quê. 10. No conto, há uma inversão entre o que é humano e o que é animal. Explica essa afirmação. Então, há uma inversão. O que é? Inverteu, né? O que era humano se tornou animal, né? Irracional e assim por diante. Então, vocês vão ver qual, né, essa parte e explicar essa afirmação. Por que houve essa inversão? E 11. Estruturalmente, o que tipo de narrativa literária esse conto semelha? Justifique. Então, que tipo de narrativa ele é? Ele é um conto, ele é uma fábula, ele é uma crônica, né? O que ele é? Então, é isso que vocês vão procurar e vão colocar ali, ok? E é só isso, né, gente? Vocês me desculpem aí a coceira no nariz, que eu tô com alergia, tá? Eu tô com a rinite por causa da poeira, tá, pessoal? Então, é só isso o vídeo de hoje, ok? Fiquem com Deus, tenham uma boa aula.